irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa série que nós iniciamos da carta de Paulo aos Romanos. E dessa feita iremos dar o pontapé inicial, o start do capítulo 4, aonde Paulo vai usar a figura de Abraão, o patriarca Abraão, é o símbolo, da nação judaica, o pai da fé, o pai da nação judaica, e vai demonstrar que Abraão não foi justificado pelas obras, e sim mediante a fé. E nós iremos trabalhar as subdivisões do capítulo 4. E a primeira subdivisão é os versículos de 1 a 8, que nós iremos trabalhar nessa exposição, e assim sucessivamente. E nós iremos dividir essa exposição em duas partes, os versículos de 1 a 5 e os versículos de 6 a 8. Os versículos de 1 a 5, Paulo trabalha dizendo que Abraão não foi justificado por obras. E os versículos 6 a 8, Paulo vai falar de Davi, que Deus perdoou todos os seus pecados e ele também foi justificado mediante a fé. Ambos, Davi e Abraão, não tiveram méritos, não tiveram cooperação, mas receberam o ato gracioso de Deus da justificação. Abraão porque acreditou e Davi porque foi absorvido, porque se arrependeu de seus pecados. Antes de nós começarmos a exposição do capítulo 4, versículos de 1 a 8, eu quero fazer uma síntese daquilo que nós já falamos aqui. No capítulo 1, Paulo expõe e mostra que o mundo gentil, o mundo pagão é culpado e necessitam de salvação. No capítulo 2, Paulo vai apontar o dedo para os seus compatriotas judeus e falar que os judeus também são culpados. Os judeus também precisam de salvação, precisam da graça, do favor imerecido de Deus. No capítulo 3, Paulo demonstra e joga pá de cal, mostrando que judeus e gentios estão debaixo do pecado, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, da glória, da graça de Deus. Eles foram afastados da glória de Deus. Por isso, há necessidade de salvação, há necessidade da justificação. E os versículos 9, se você acompanhou a exposição do capítulo 3, se você ler versículos 9 até o versículo 20, principalmente os versículos 11 a 18 do capítulo 3, Paulo faz uma série de citações de Salmos, de Isaías, de Eclesiastes, mostrando a depravação total, mostrando que todos nós somos pecadores. E a partir do versículo 21, Paulo mostra o caminho para a justificação. Nada de nós, tudo de Deus. Tudo é pela graça. E Paulo demonstra que não é pelas obras. Ninguém é justificado pelas obras. Ninguém é salvo pelas obras. Ninguém recebe o favor de Deus pelas obras. É mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Cristo lançou sobre nós a sua justiça, nos declarando justos perante Deus. Quando eu creio no Evangelho, quando eu confesso meus pecados, quando eu confesso a minha culpa, quando eu reconheço que eu sou pecador, eu sou justificado. Cristo deposita na minha conta, deposita na sua conta a sua justiça e nós somos declarados justos. Partindo daí, Paulo agora irá demonstrar isso e evidenciar isso de uma maneira clara, coesa, coerente, concisa em Abraão. Em Abraão, mostrando que Abraão não foi justificado pelas obras. E é interessante, você pode perguntar por que Paulo escolheu Abraão como exemplo da justificação pela fé no Antigo Testamento. Primeiro, porque foi um ancestral, o pai da nação de Israel. Em segundo lugar, porque os rabinos ensinavam que Abraão havia sido justificado por suas obras de justiça. Os rabinos citavam Gênesis capítulo 22
versículos 15 a 18, e o capítulo 26, versículos 2 a 5, para provar que Deus havia abençoado Abraão por causa da sua obediência. Os rabinos, contudo, não percebiam que esses versículos se referiam à vida de obediência de Abraão depois da sua justificação, que está no capítulo 15, versículo 6, que nós iremos citar aqui. Então, Paulo usa Abraão como exemplo. E Paulo foi uma sacada genial, até porque Paulo estava sob a inspiração do Espírito Santo. E os versículos 6 a 8, Paulo, ele cita Davi, o mais ilustre dos reis de Israel, mostrando também que Davi foi justificado pela fé e não pelas obras. E os rabinos diziam ainda que Abraão guardou a lei antes de Deus dá-la a Moisés no Sinai. Que Abraão guardou toda a lei. Abraão cumpriu todo o pacote da lei. E Paulo vai demonstrar que não. Paulo vai demonstrar que não. Abraão não guardou a lei. Abraão guardou a promessa de Deus. Creu na promessa e ele foi justificado não pelas suas obras. Então, Paulo escolhe Davi, o maior rei da história de Israel, o mais ilustre dos reis de Israel, e Abraão, o ancestral, o pai da nação judaica, para demonstrar o exemplo da justificação pela fé e não pelas obras. E correndo aqui, por causa do tempo, vamos à exposição, os versículos de 1 a 5 do capítulo 4, onde Paulo vai falar e demonstrar que o pai Abraão, o patriarca Abraão, o pai da nação judaica, não foi justificado pelas obras. Paulo começa assim. É interessante que Paulo já começa, quem sabe, prevendo aqui objeções em relação ao patriarca Abraão, porque podia surgir perguntas. Quando Paulo chegasse em Roma, ia surgir perguntas. Paulo, e Abraão? Abraão foi justificado pela fé? Não, Abraão foi justificado pelas obras. Abraão guardou a lei. Abraão, ele recebeu toda a lei antes de Deus dá-la a Moisés no Sinai, Paulo. Que negócio é esse? Você está ensinando errado, você está ensinando heresia, você está ensinando coisas que não procede. Então, Paulo, ele bate pesado. Paulo, ele é contra. Paulo, ele vai, ele coloca o machado da verdade na raiz do problema. E Paulo começa o versículo 1 demonstrando que Abraão não foi justificado por obras, e ele vai evidenciar isso, mostrar isso pela Escritura. Ele começa com duas perguntas no versículo 1. Ele começa assim: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Ele foi justificado pelas obras? Ele foi justificado porque ele era bonzinho, ele era um homem legal. Deus tem que aplaudir Abraão, Deus tem que fazer calo na mão, aplaudindo Abraão. Deus tem que olhar para Abraão e falar: Abraão, parabéns, você foi justificado pelas obras, porque você correu atrás, você se esforçou, você se dedicou, e como prêmio está aí, receba aí a justificação porque você mereceu. Então toda a glória, todo o mérito seria de Abraão, toda a glória seria de Abraão, toda a graça seria de Abraão e não de Deus. E Paulo vai demonstrar que não, que toda a glória é de Deus. Todo louvor é de Deus e não do homem. A salvação não está no homem. A justificação não está no homem. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Paulo faz as duas perguntas, em relação a Abraão, e Paulo responde no versículo 2. Se os rabinos estão certos, se vocês estão certos, se Abraão foi justificado pelas obras, então ele tem do que se gloriar. Ou ele tem como se exaltar. Ele pode se vangloriar-se.
mas não diante de Deus, porque Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, é exclusiva, é exclusividade de Deus. A sua glória, e ele não reparte com ninguém. É dele. Ele não daria a um mortal, ele não daria a um ser humano. Então, se Abraão foi justificado, né, ele recebeu a justiça pelas suas obras, ele pode se orgulhar sim, porém não diante de Deus. Ele pode se autoaplaudir-se, ele pode subir no pedestal, né, e gloriar-se dele mesmo, mas não diante de Deus. E Paulo agora, no versículo 3, ele vai citar Gênesis capítulo 15 e Gênesis capítulo 15, versículo 6. Diz assim um texto: pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído, imputado para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Em outras palavras, quando Paulo está citando aqui e cita o versículo 3, Paulo está citando Gênesis capítulo 15, versículo 6, quando Deus promete a Abraão que o seu herdeiro não será o Damasceno Eliezer, o seu mordomo, mas o herdeiro das promessas será aquele que vai sair do seu ventre. Abraão já estava velho, já estava avançado em idade. Biologicamente falando, seria impossível a sua esposa Sara engravidar. E também seria impossível ele engravidar Sara, porque estava velho. Mas Deus promete, e quando Deus promete o herdeiro, quando Deus promete um filho, ele crê. E quando ele crê, Deus coloca na conta de Abraão, porque é isso que é imputar, é Deus colocar na conta, né? É creditar. Deus depositou na conta de Abraão a sua justiça, não porque Abraão mereceu, não porque Abraão ele é justo, mas pela graça, pela bondade, pelo favor, pela misericórdia de Deus em relação a Abraão. Então Abraão creu. Quando Abraão creu na promessa, Deus colocou na conta dele. Deus depositou na conta dele a sua justiça e ele foi justificado mediante a fé. E isso não foi mérito de Abraão. Então Paulo está mostrando no Antigo Testamento que Abraão não foi justificado por obras. É pela fé. Então Paulo usa Abraão, o pai da nação judaica, para demonstrar e para jogar a pá de cal, para derrubar o legalismo e os argumentos judaicos e os argumentos dos rabinos em relação a essa assertiva. Se Abraão foi pelas obras, justificado ou pela fé. Paulo demonstra, citando Gênesis capítulo 15, versículo 6, que foi pela fé. Quando ele creu na promessa, quando Deus promete que vai dar o herdeiro, ele creu, Deus coloca na conta dele, Deus imputa a ele, Deus coloca a sua justiça na conta de Abraão, o declarando justo, tá? E isso é uma obra exclusiva da graça de Deus e não no mérito de Abraão, conforme ele já vem demonstrando nos versículos 21 a 31, que é tudo pela graça. No versículo 4, Paulo, ele vai ilustrar, né? Ele vai ilustrar, porque Paulo ele era muito ilustrativo. Ele sempre cita, faz analogia, símbolos, para demonstrar aquilo que ele estava falando ou acabou de falar. E no versículo 4, ele fala assim: ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Eu e você que trabalhamos, né? Você que trabalha por conta, você que trabalha em uma empresa, você que tem seu emprego, você sabe, se você trabalha, o seu patrão é seu devedor. O seu patrão, ele é obrigado a te pagar.
porque você trabalhou, você prestou serviço para ele. E se você prestou serviço para ele, o seu patrão tem que te pagar. Não tem conversa. Se Abraão, em outras palavras aqui, Paulo está usando esse exemplo, se Abraão trabalhou para ser justificado, Deus seria o seu devedor. Então, o mérito não seria de Deus, seria de Abraão. Todos os méritos, ou tudo aquilo que Abraão praticou, não foi os atos da graça, da bondade, da justiça, da misericórdia de Deus, mas foi os atos de sua própria graça, de seus méritos humanos. Então, se Abraão trabalhou para ser justificado, ou para ser salvo, ele tem do que se gloriar mesmo, mas não perante Deus, mas perante a ele mesmo. Porque o salário daquele que trabalha não é como favor, mas é dívida. E o patrão é nosso devedor. Ele tem que pagar pelos dias trabalhados, porque nós fizemos por onde. Você faz a sua parte, trabalhando, e o patrão faz a dele, te pagando. Então, se Abraão fez a parte dele, trabalhando para obter a justificação e obter a salvação, Deus fez a parte dele, pagando Abraão, retribuindo Abraão pelos seus méritos. E isso não aconteceu. E o versículo 5, Paulo vai exemplificar melhor. Mas para quem não trabalha, porém crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Abraão não trabalhou para merecer a justificação. Abraão não fez por onde. Abraão não tem méritos. Abraão não tem como, ou não tinha como, se justificar perante Deus. Abraão, ele foi justificado pela fé, não pelas suas obras, não pelos seus méritos, porque ele não trabalhou para isso, mas pelos méritos da graça de Deus, pelos méritos de Deus. Foi Deus que colocou na conta de Abraão, foi Deus que depositou na conta de Abraão, foi Deus que creditou na conta de Abraão a sua justiça. E isso é puramente graça, não é mérito nenhum. Então Paulo está aqui desmontando, Paulo está aniquilando, Paulo está colocando o machado da verdade na raiz do problema, na raiz do orgulho dos rabinos, do orgulho judaico, demonstrando que o patriarca Abraão, o pai da nação judaica, não foi justificado pelas obras, e ele não foi justificado pelas obras, e ele não mereceu, porque ele guardou a lei, ele cumpriu os mandamentos, então ele mereceu ser justificado. Ele não mereceu nada. Ele é um pecador, ele era um ímpio. Foi Deus que teve graça de Abraão. Foi Deus que agiu com bondade em relação a Abraão. Ele não trabalhou para isso. Ele não trabalhou para ser justificado. Ele não trabalhou para ser salvo. Pelo contrário, foi Deus que atribuiu justiça a ele. Foi Deus que colocou na conta dele. Foi Deus que depositou a sua justiça, a sua graça na conta de Abraão, quando ele creu, quando ele confiou, quando ele recebeu a promessa do herdeiro, ele acreditou e Deus o justificou. É isso que Paulo está falando. Então Paulo está demonstrando que a salvação, que a justificação é mediante a fé, não é por obras. Porém, crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A fé de Abraão foi o instrumento para ele ser justificado. Deus justificou ele na hora que ele creu. Isso não foi mérito de Abraão, mas foi um ato da bondade, da graça e da justiça de Deus. Então é isso que Paulo está falando. Se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Se ele não foi justificado pelas obras, mas mediante a fé, ele pode levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, porque ele era um pecador, ele era um ímpio, e Deus, por sua imensa, gloriosa bondade e misericórdia,
o justificou, mesmo ele sendo pecador, mesmo ele não merecendo. E foi isso que aconteceu. E Paulo demonstra pela Escritura, citando Gênesis capítulo 15, versículo 6. E agora, nos versículos 6 a 8, Paulo vai demonstrar que Abraão foi justificado quando creu. Davi foi justificado quando foi absolvido dos seus pecados, quando se arrependeu. Porque quando você se arrepende, Deus perdoa. Quando você se arrepende, Deus ele age com justiça. Deus ele joga os pecados no mar do esquecimento. Então ele vai citar Davi nos versículos 6 e 8. Ou 6 a 8. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Ele está citando Salmos 32, versos 1 e 2. O verso 2, ele cita só a parte B, que diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado. Então Paulo cita Abraão, o pai da nação judaica, e Davi, o mais ilustre dos reis de Israel. E quando ele cita Davi aqui, é interessante, eu quero fazer algumas observações. Quando ele cita Davi aqui, eu gostaria de citar Hernandes Dias Lopes no seu comentário da carta aos Romanos. Ele diz assim: Paulo muda de Abraão para Davi, consequentemente de Gênesis 15:6 para Salmo 32, verso 1 e 2. Davi adulterou com Batseba, mandou matar seu marido e escondeu seu pecado. Em 2 Samuel capítulo 11, de 1 a 27. Se fosse julgado por suas obras, seria condenado. Se fosse tratado segundo seus méritos, receberia morte, e não o perdão, porque o adultério era digno de morte, estava na lei. Porém, em vez de condená-lo, Deus o perdoa. Em vez de atribuir-lhe culpa, atribui-lhe justiça. Em vez de expor seu pecado, cobre-o. Em vez de deixá-lo viver esmagado pela culpa, oferece-lhe gratuitamente a bem-aventurança do perdão e da justificação. Olha só que maravilha. Concordo com John Murray quando ele diz que o que se contempla nesta declaração de Davi não são as boas obras, e sim o contrário, seus pecados e iniquidades. E a pessoa bem-aventurada não é aquela que tem as boas obras lançadas em sua conta, mas o contrário, aquela cujos pecados não são lançados em sua conta. Só depois que somos justificados é que Deus mantém um registro de nossas obras para nos recompensar, mas apaga o registro de nossos pecados, lançando-os no mar do esquecimento. Então, a justificação de Abraão, do primeiro, de Abraão, versículos de 1 a 5, a justificação do primeiro, que é Abraão, e a bem-aventurança do segundo, Davi, não tem da parte deles nenhuma comparação. Um creu na palavra da promessa, que foi Abraão, e foi justificado. O outro na palavra da absolvição. E em ambos os casos, os dois, tanto Davi como Abraão, não foram justificados pelas obras, mas sim pela fé. Abraão quando creu e Davi quando se arrependeu. E Deus não colocou na sua conta, não atribuiu o pecado porque ele se arrependeu. Pelo contrário, Deus colocou na conta de Davi a sua justiça, o declarando justo perante ele. Assim como Abraão, que creu e confiou na promessa de Deus, que Deus daria um filho a ele, mesmo contrariando o seu próprio corpo, que não poderia ter mais filho,
não só o corpo dele, mas o corpo da sua esposa. Mas ele creu, e quando ele creu, ele foi justificado. Isso é ato gracioso, misericordioso, bondoso do eterno e grande Deus, o nosso Deus, que atribui ou imputa a justiça àqueles que merecem. Tanto Davi como Abraão eram pecadores, mereciam pena, ou melhor, Davi merecia a pena de morte. Mas Deus absolveu ele, não atribuiu o pecado a ele, mas colocou na conta dele a sua justiça. Assim como Abraão, um pecador, um homem que tinha pecados, era um ímpio, Deus fez promessa para ele, e quando ele creu, ele foi justificado, não pelas suas obras, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Deus. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários, né? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, façam também as suas críticas, fique à vontade, tá? O canal que manda é vocês, o canal é de vocês, tá certo? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se inscrevendo no canal, acione o sininho para receber todas as notificações, tá? E não esqueça do seu joinha, tá? Não esqueça do like. Graça e paz. Muito obrigado mais uma vez. Até as próximas exposições.